Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Aquipod. Hoje aqui a gente vai estar fazendo o Aquipod e o A Um Passo do Mercado, que é o local onde a gente convida uma pessoa que está iniciando a carreira e está saindo da faculdade. Hoje aqui é o pessoal do período de vivência que está fazendo esse Aquipod, então sou eu, Elida, o João, que está aqui com a gente, e a Helena, e o nosso convidado da vez é o Wellington Vieira, mais conhecido aqui na facul como Babidi. Então, por favor, Babidi, se apresente. E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês falaram, estou nesse período de saída assim, da faculdade e que o meu nome na faculdade era Babidi. O pessoal me chamava bastante de Babidi ou então de Baby, né? Um diminutivo. Fiz parte do PET, acho que durante 3 anos e alguns meses, não me recordo mais. Foi uma grande paixão, assim, o PET. Hoje estou no finalzinho do meu estágio, acredito que tem aí mais entre 15 dias e um mês para a conclusão. E é isso, assim, não sei se vocês querem que eu entre em algum detalhe específico, se vocês vão perguntar, mas acho que de resumo de uma apresentação minha é isso aqui. Então, a gente Em tem algum roteiro preparado, a gente vai seguir ele, mas qualquer dúvida que a gente tiver ao longo do podcast, a gente faz para você, você responde também. Uhum, tudo bem. Primeiro você pode falar como é que foi o processo, assim, você entrou na faculdade, que ano que você entrou na faculdade, e como que foi essa experiência na faculdade até você chegar no seu estágio atual. Certo. Então, assim, eu entrei na faculdade em 2016. Inicialmente eu nem queria, nem sabia o que era Tupã, eu não queria administração, eu queria medicina. Mas eu estava cansado de tentar o vestibular de medicina, já fazia 3 anos. Então, assim, já estava de saco cheio. As pessoas que eram minhas amigas já estavam quase acabando a faculdade quando eu estava tentando entrar ainda. Então, eu estava assim, meu, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. Cansei dessa vida de vestibulando. E aí eu não sabia que eu não ia conseguir passar na segunda fase da VUNESP para medicina, então eu coloquei administração, que era um curso que eu achava interessante, e que eu ia conseguir passar para a segunda fase com certeza. Aí eu passei na segunda fase, fiz o vestibular, passei. E aí quando eu passei, na época, eu falei, pô, legal, passei, mas eu não vou. E aí naquela época eu conversei com algumas pessoas e elas me incentivaram, não, vai também, tenta, continua estudando aí pro vestibular, mas vai. E aí eu tomei a decisão de ir. E foi assim, a melhor coisa que eu fiz da minha vida, realmente. E é engraçado, porque eu lembro até hoje do momento que eu dei a notícia para os meus pais, né, que eu passei, eles ficaram felizes. E aí a minha mãe até falou assim, você vai fazer faculdade, não sei o quê. E eu, não vou, etc. Aí deu algumas horas depois, eu falei, resolvi ir. E aí ela deu um passo atrás. Ela, não, agora você não vai, não. E aí eu, não, agora eu vou. Se você não me levar, eu vou de ônibus, faço do meu jeito. E aí ela ficou meio assim. Aí, na época, a gente tinha que fazer matrícula presencial na faculdade. Foi o último ano que teve isso até. E aí meus pais me levaram. Minha mãe chorou o caminho inteiro, porque ela, nesse momento, né, entre aspas, de despedida de mim. E aí, depois da matrícula, se eu não me engano, era mais 15 ou 20 dias para ir, de fato, para Tupã, para morar, né? E aí, durante todos esses dias, ela chorava em algum momento. Era engraçado. Isso, sim. E aí, eu terminei indo para Tupã. Eu morei na República White House. Foi uma experiência, assim, sensacional. Então, quem puder morar em República, eu acho que vale demais a pena. Na época, eu era uma pessoa, assim, extremamente tímida. Eu tinha receio de, por exemplo, de levantar a mão para pedir alguma coisa para um garçom, assim, de tão tímido que eu era. E ter saído de casa, ter morado numa república, me forçou a sair demais da zona de conforto em todos os sentidos, né? E aí eu tenho até um veterano que ele falava assim, você tem que crescer 1% por dia, né? Que no final de um ano você cresceu muito mais que 365. E eu fiz isso muito no meu primeiro ano, então tudo que eu tinha que sair da minha zona de conforto, eu fazia. E aí eu terminei me dando bem na República. Eu amo Tupã até hoje, tanto que a cada 15 dias eu tô em Tupã. O João sabe bastante disso. Do nada eu broto na sala aí da República. Fiz parte de projetos na faculdade nesse primeiro momento da UNAT, como ali um membro, né, que ajudava os idosos a mexer no computador, na parte de informática. Depois eu consegui até ser o professor, né? Mas aí quando eu me tornei o professor, dei uma aula só, passei no PET,
que foi no segundo semestre de 2016. Aí eu tive que dar a prioridade para o PET. Participei do GDEX também no primeiro ano. Então, no primeiro ano foi o NAT, GDEX e PET. Aí o PET foi uma grande paixão. Eu gostei, eu lembro até hoje de cada etapa do processo seletivo, da minha entrevista, de como que foi o meu primeiro dia, na primeira reunião que teve no PET. Eu lembro do dia da aprovação, como que foi, eu fiquei super feliz, emocionado, assim. Foi no dia 22 de agosto de 2016, a aprovação. E aí eu me dediquei bastante, assim, se tornou uma grande paixão. Eu vestia muita camiseta do PET. Nos meus feedbacks, quando eu tinha com o grupo, todos apontavam que eu tinha muito esse sentimento de estar apaixonado, de vestir muita camiseta do programa. No nosso período, a gente criou algumas atividades que eu não sei se hoje existe, mas que foram super bacanas, tiveram repercussão, eu não lembro o nome exato que a gente tinha dado, eu não sei se era empreendedorismo na prática, alguma coisa assim, mas foi uma dinâmica que a gente fez, que foi super legal, que a gente pegou R$5 de cada membro, cada pessoa que se inscrevia nessa dinâmica, formamos um grupo de 5 pessoas, então dava R$25 por grupo, e a ideia deles era empreender com esses R$25. E eles tinham, se não me engano, 20 dias. E aí, nesse meio tempo, começava o projeto com um professor que falava sobre criatividade, que veio de Marília, e ele falou como que a criatividade funciona, porque quando a gente passa alguns anos, fica adulto, a gente deixa de olhar para isso. Foi super bacana. Os grupos propuseram bastante a empreender com esses R$25. E aí tivemos, assim, diversos resultados. Acho que o grupo vencedor na época, eles conseguiram ter de lucro líquido mais de R$350, assim. Todos bateram lucro. Pensa, eles saíram de 25 para 350 de lucro líquido ainda. E aí foi super legal. A gente apresentou isso depois numa feira, que é o EPU, né, que é um encontro dos pets da Unesp. E aí foi algo bem bacana. Na minha geração, a gente mudou, acho que o processo seletivo também, para esse período de vivência que existe, que vocês até estão hoje. E aí eu fiquei 3 anos e alguns meses. Eu era o membro mais antigo, que tinha ficado mais tempo. Não sei se estou ainda nesse ponto, se outras pessoas já passaram. De trajetória na faculdade ainda, eu fui o fundador da Enactus. A Enactus foi um projeto que eu conheci por ex-membros do PET colocarem alguns cartazes falando o que é empreendedorismo social, despertar esse interesse. E aí eles trouxeram o tema Enactus, mas naquela época, que foi em 2018, eles não levaram o projeto para frente. E aí em 2019 eu peguei isso e levei, e a gente fez o projeto nascer. E aí a Enactus também se tornou uma grande paixão minha, então o PET e a Enactus são 2 orgulhos que eu tenho. Tenho as camisetas guardadas, nunca vou embora, doar para alguém, vou guardar de recordação, assim, porque é uma coisa que é muito especial para mim. E aí na faculdade foi isso. No período aí, saindo, né, da faculdade, eu queria muito trabalhar com temas envolvendo ainda empreendedorismo, inovação. Como uma das últimas atividades até que a gente tinha feito, quando eu estava no PET, a gente foi para um hub de inovação lá em Piracicaba. Então foi super bacana e eu me conectei mais ainda com isso. Falo, nossa, meu Deus, eu preciso trabalhar com isso, é o sonho da minha vida. E aí foi um sonho, porque acho que a realidade, pelo menos para mim, não foi tão fácil assim de conseguir um estágio de cara e viver naquele mundo feliz. Então, muito pelo contrário, eu fiquei 6 meses buscando, via todo mundo conseguindo de novo, pensando agora que em 2016 eu via meus amigos quase se formando, então eu vi agora todos os meus amigos conseguindo estágio, e eu não. Aí eu falava assim, meu Deus, tudo que eu fiz na faculdade, eu acho que não valeu tanto a pena, porque eu não estou conseguindo. E aí eu fui avançando em alguns processos, eu me inscrevi assim, em mais de 100 processos seletivos naquela época, então todos os dias eu recebia um não, e aquilo doía, mas ao mesmo tempo, quando eu recebia um sim para uma próxima fase, era super bacana. E aí eu consegui avançar em alguns processos, alguns que eram assim bem concorridos. Tinha processos que tinham assim 5.000 pessoas, eu fiquei entre os 100. E aí no final eu ainda pude escolher em um projeto, e um dos trabalhos, uma das oportunidades de trabalho veio por causa dos projetos que eu fiz na faculdade, que foi pela Enactus. A Manco tinha uma vaga que era exclusiva para quem era membro da Enactus, ou havia participado em algum momento, na área de marketing. E essa foi a primeira oportunidade que eu tive.
E aí eu fiquei super feliz, depois de 6 meses buscando, consegui finalmente, sabe? Foi muito bom, eu lembro até hoje da emoção disso. Na mesma semana, eu recebi uma outra oportunidade, que foi da Livelo, que é onde eu estagio hoje, que é um programa de fidelidade, na área de planejamento estratégico. E aí eu estava na dúvida em qual eu iria ainda, porque a Manco também era uma coisa que eu gostava bastante, nessa parte de marketing. E aí, 15 ou 20 dias depois, eu recebi uma outra proposta do Bradesco para trabalhar na parte corporativa, lá em São Paulo. E aí também é super tentador, porque eles pagavam melhor, é um banco super tradicional, que tem muita possibilidade, eles investem muito em inovação, e é um tema que eu gosto bastante. E aí eu fiquei na dúvida, mas eu terminei indo para a Livelo. Então acho que, bem geralzão, acho que demorei até bastante falando tudo. É isso, nossa trajetória. Caramba, uma Muito trajetória interessante essa trajetória. interessante. Dá para ver que você foi um cara sempre muito engajado com a faculdade desde o início. E quando terminou o curso também não deu o braço a torcer, foi atrás, deu a cara a tapa, mesmo tomando vários mãos, escrevendo para as vagas de estágios. Muito interessante, mano. Parabéns aí pelo seu atual estágio mais velho, que você disse que está para acabar, e tomara que você seja efetivado, né? Vou fazer um comentário aqui com que você terminou falando de processo seletivo e tudo mais. Eu queria saber como é que foi o processo seletivo da Livelo, porque eu entrei na faculdade e eu, assim, de cara, eu já prestei vários processos seletivos, tanto para EJ, eu prestei para Enactus, inclusive, prestei vários processos seletivos e de cara eu não passei, né? Em alguma etapa eu acabei ficando. E isso me deixou bastante chateada também, né? E agora que eu tô no período de vivência do PET, que eu tô vendo um processo seletivo diferente. Então eu queria saber como que foi o seu processo seletivo da Livelo. Certo. Então, também entra naquele ponto que, assim, parece que é muito bonito os processos seletivos, mas eu acho que muitos não são. Eu vou te contar 2 exemplos. Um da respondendo a sua pergunta e um que eu achei processo incrível, sabe? Foi muito bacana mesmo. O da Livelo seguiu um processo tradicional, que é ali pela CIA de talentos. Então, tem todos aqueles testes que eles fazem, que eles falam que traçam um perfil seu, né? Então, desde testes que envolvem raciocínio lógico, em testes que envolvem comportamento, esses testes de maneira geral. E é assim, eu odiava isso, esses testes, porque eu falava, pô, eu posso estar fazendo sozinho esses testes, vai falar alguns, por exemplo, eu vou ter uma nota, tirando os comportamentais, né, que talvez seja de uma média ou não tão alta, enquanto vai ter outras pessoas que vão estar fazendo com 15 amigos, com um professor, por exemplo, dos de lógica, vai ficar super lá na frente. Então, eu não achava muito válido esse tipo de teste, esse tipo de processo. Eu entendo que eles existem, porque imagina esses processos que tem 5.000 pessoas para eles chegarem ali, tipo, em 100 possíveis nomes, às vezes até menos. Mas eu não gostava, eu me sentia, assim, bem mal fazendo esses, mas é uma parte do processo que existe e a gente tem que se adaptar. E aí o que me ajudou muito nisso foi que depois de você fazer tantos, termina ficando comum. E depois de você fazer tantos também, as perguntas não mudam. Eles podem ter um banco de dados tão grande, mas termina repetindo alguma coisa ou outra. E termina ficando um pouco mais fácil. E aí eu acho que depois de um certo tempo, nos processos gerais, eu peguei esse hábito, né? Aprendi a fazer esses testes de uma maneira melhor. E aí, beleza, teve essa primeira etapa. Se eu não estiver enganado, na CIA de talentos ainda tem uma dinâmica que eles, como se fosse uma pré-seleção antes deles levar para a empresa de fato. Então, a CIA, ela chama candidatos que ela supostamente gostou, rola uma dinâmica com algum tema que eles levam lá na mesa, e aí de lá eles vão escolher as pessoas. E aí eu passei dessa etapa. Depois disso, teve uma dinâmica da Livelo em si, e aí eles deram um tema pra gente, que eu não me recordo, eu lembro do tema assim, era falar sobre a experiência quando é de UX, não tem? Quando a gente acessa o aplicativo, como é aquela experiência, como que a gente podia aumentar a nota que chama NPS, que mede, né, como que as pessoas estão satisfeitas, se elas promovem aquela marca com o X. E aí a gente tinha, se não me engano, acho que 10 ou 20 minutos para elaborar uma proposta, era em grupo, então eles avaliavam ali como que era o nosso comportamento.
e etc. O que eu fazia antes com um pré-passo, né? Quando sempre tinha dinâmicas, eu tentava buscar tudo que envolvia aquela empresa. Então, por exemplo, quem que é a Livelo, o que que ela faz, quais são os possíveis problemas que ela tem, entender, tipo, realmente o que que é aquela empresa, entender muito o que que é a cultura deles. E aí, até uma sugestão, tem um cara que eu sigo no Instagram, que ele é muito bom, eu recomendo, assim, ele que me ajudou, com certeza, a passar nesses processos, que chama Caio alguma coisa que esqueci o nome dele, só porque eu fui falar, mas aí eu vou contando a história e vou buscando aqui o nome dele para vocês. Chama Caio Sakai. Ele atua exatamente nesse período entre faculdade e estágio, que a faculdade não prepara, entre aspas, a gente para processos seletivos de estágio. E aí ele traz algumas dicas, alguns pontos sobre isso. E não é que a faculdade não trabalha, porque é uma experiência diferente, né? E ele traz várias dicas bem bacanas, inclusive, tipo, da gente entender uma empresa que ele chama de mastigando vagas. E aí, esse método que ele usava, eu terminei usando para outros processos que ele não fazia um vídeo explicando, por exemplo. E aí, beleza, na dinâmica, eles visualizavam esses pontos de cultura, que era muito importante, de como era o nosso comportamento. E aí, depois tinha um painel de negócios, que aí nesse painel estavam todos os gerentes ou pessoas que poderiam nos contratar, que eram das áreas. E eles que ficavam rodando na sala, visualizando a gente. E aí, eu passei por esse painel também, era na resolução de uma dinâmica, e depois tinha uma entrevista. E aí, para as duas áreas que na época eu me inscrevi, eu passei para a entrevista. E aí eu lembro que foi engraçado, porque assim, as duas gerentes ficavam, tá, mas qual área você prefere? E eu tava desesperado por emprego, então qualquer área tava suficiente ali para mim. E aí eu tentava fazer um meio termo, etc. Mas aí no final eu falei que eu gostaria de planejamento estratégico mesmo, e foi a área que eu consegui passar. E aí, como último pontinho, né? Depois de alguns meses, eu criei coragem e perguntei para minha gerente por que ela me escolheu, então, entre os candidatos. E aí ela falou que foi justamente por conseguir enxergar naquele painel pontos que eram importantes para a área. Então, por exemplo, eu me inscrevi para planejamento estratégico, então eu sabia possivelmente o que eles estavam esperando de mim. E naquela dinâmica, eu me adaptei me comportando daquela maneira. Entendi quais são os valores da empresa. Então, naquele painel, naquela dinâmica, eu estava me comportando, tentando mostrar o que eu tinha de forte que estava ligado àquela cultura da empresa, aqueles valores da empresa. Exatamente assim, os pontos que eles estavam tentando avaliar, eu tentei entender se realmente era aquilo e mostrar isso para eles. E me deu certo. E aí ela falou que viu isso, ela falou que durante o processo, a pessoa, né, responsável ali pela seleção mandou uma mensagem para ela, falou, olha, tem aquele candidato, Wellington, eu acho que faz sentido para você, porque justamente eu estava vendendo os pontos que eles estavam buscando, e aí quando ela entrou na minha sala, né, para visualizar, ela entendeu que realmente era aquilo, e aí me chamou. Então foi isso, assim. E aí, só um a mais, assim, né, como um processo seletivo que eu acho que foi incrível, foi um da Ambev, de uma empresa que chama ZX. Eles também tiveram mais de 5 mil candidatos. A Livelo acho que teve 4 mil e poucos candidatos, e no final selecionaram 16 pessoas que passaram. Nessa da ZX eram 5.300 candidatos, e no final passou, acho que 10 pessoas. E eu achei incrível o processo deles, porque eles eram muito claros. Então, em cada etapa, eles ofereciam como se fosse um treinamento antes. Eles falavam assim, olha, daqui a 3, 4 dias, a gente vai ter uma dinâmica que a gente busca olhar esses pontos, esses atributos de vocês, funciona mais ou menos assim. Eles explicavam tudo, era muito claro. E a gente tinha a oportunidade de entender, tinha a oportunidade de se aprofundar mais sobre a empresa. E aí eu super gostei da maneira que eles conduziram. E aí, no final, nos últimos 300 candidatos, eles mandaram uma caixa para casa de cada um, que era uma carta dando parabéns para a etapa que a gente chegou. Vinha uma cerveja artesanal deles, vinha um chocolate, sabe? Foi super bacana. E aí, assim, traz um super up para você naquele momento. E aí eu achei o processo deles, assim, incrível. E a ZX, ela é a parte de inovação do Grupo Ambev, né? Eles falam que eles têm que pensar como se a Ambev fosse quebrar daqui a 5 anos. Então, eles têm que criar novos negócios que substituiriam a Ambev. E aí, isso foi daí que saiu o Zé Delivery, saiu algumas outras empresas que hoje são empresas, de fato, não são mais startups. E aí é bem legal. Então, foi isso, assim, de trajetória. Esses pontos. Obrigada.
De nada. Se eu estiver demorando muito nas falas, vocês podem me cortar, tá? Porque eu me empolgo e eu vou falando. Acha, pode continuar. Não, tô quieto, meu querido. Eu queria perguntar para você, quais os maiores desafios que você experienciou durante seu período de estágio, e o que você fez para conseguir superar ele? Os maiores desafios que eu tive no meu período de estágio? Isso? Exatamente. Qual foram as suas maiores dificuldades? Tipo, algo que você queria fazer, ou mudar os hábitos, sua forma de pensar. Como que você fez isso? Então, eu acho que assim, o principal desafio foi o choque de realidade, porque eu nunca tinha tido um trabalho formal numa corporação, não estávamos no meio de uma pandemia, então ainda era um trabalho home office, então chegou o computador assim, mas o que eu faço? O que eu vou fazer? Eu tinha uma ansiedade muito grande de entender qual seria o meu papel, então, que trabalho de fato que eu vou fazer? Como que vai ser o meu dia a dia? Então, acho que essa foi a maior dificuldade, sabe? Esse choque. Então, quando eu cheguei na empresa, eu não sabia o que eu tinha que fazer. E para mim era muito difícil. Então, assim, até a linguagem que eu usava com eles era extremamente formal. E a cultura da Livelo não é para você ser dessa maneira. Tanto que, assim, a gente se chama por apelidos. Os e-mails não são nada formais. A gente tem muita liberdade de chamar as pessoas usando Teams. Não precisa ser tudo numa estrutura. E aí a minha visão era que era algo formal, que eu tinha que chamar de senhor, de senhora, tinha que escrever quase uma redação quando fosse falar apenas de um simples ponto que eu estava precisando de ajuda. E aí quando eu comecei a trabalhar dessa maneira. E aí a minha gerente me chamou, a época falou assim, olha, Wellington, não é assim a cultura da empresa, a gente é muito informal, pode ficar tranquilo, até mesmo no trabalho, né? Assim, você não precisa estar 100% focado no seu tempo, assim, tenho que fazer isso em menos tempo possível. Eu posso fazer de uma maneira tranquila, que tenha qualidade, e etc. Que eu tinha muita liberdade para criar o que eu deveria fazer. Então, assim, inicialmente eu cheguei com ansiedade de o que eu devo fazer, como vai ser meu dia a dia. Mas foi introduzido para mim que eu poderia começar a criar as possibilidades, como deveria ser o meu dia a dia. E para mim era muito novo. Então, acho que entender isso foi muito difícil, inicialmente, tanto que a Livelo faz alguns feedbacks, alguns mapeamentos de perfil. E o meu primeiro, comparado com o último que eu tive, é como se eu fosse uma outra pessoa, não sou mais aquele Wellington que entrou, sou uma outra pessoa. E aí eles vieram até com questionamento para mim, como que foi isso, se foi dolorido, se foi sofrido eu mudar, porque foi diferente mudar tanto. E aí eu falei que não, eu acho que o meu dia a dia, a construção que eu tive, a forma que os meus líderes estavam me passando as atividades, me permitindo co-criar também, fez eu mudar dessa maneira. E pontos que eu tinha de dificuldade, como, por exemplo, de organização, eu tive que me forçar para ser um pouco mais organizado, para conseguir entregar na data certa, entregar tipo, da maneira que eles gostariam. Então, foi esse, assim, ponto. Acho que é de principal dor. Tem uma segunda, que está bem ligado ao meu dia a dia, que eu faço, assim, a área é planejamento estratégico, mas a gente subdivide em algumas atividades. Tem uma parte que toma conta da estratégia mesmo do dia a dia. Então, como que a empresa está lidando? A gente traçou algumas metas para esse ano. Ela vai conseguir alcançar? Se não estiver alcançando, o que a gente tem que fazer aqui no meio? Se essa meta faz sentido realmente, depois de 3 meses até, às vezes não faz mais sentido. Às vezes a gente até passou ela, então a gente tem que colocar uma coisa que seja mais difícil para a gente alcançar, ou então realmente não faz mais sentido pelo mercado. Essa estratégia não faz mais sentido, então mudar. Então, uma parte do time toma conta disso, e eu fico numa outra parte, que são os estudos de mercado, né? Que a gente dá o nome de inteligência de mercado. Então, eu fico olhando concorrente, fico olhando aqueles stakeholders que não diretamente está ligado ao negócio, mas que influenciam o negócio. Eu fico ligado muito nas notícias que envolvem, assim, todo o mercado de fidelidade, de cartões de crédito, né, que termina pontuando para o programa de fidelidade, de meios de pagamento. Então, por exemplo, uma coisa que para mim foi uma descoberta, assim, no início, foi o primeiro estudo que eu fiz, que o cartão de crédito é extremamente usado, mas que ele tem uma tendência de crescimento muito alta, mas se depois de 2025 ele se estabiliza
e outras formas de pagamento começam a crescer. E isso é importante para o nosso negócio, já que pontua pelo cartão. Então, e aí, o que a gente tem que fazer? E aí eu tenho que ficar ligado nisso. E aí a minha dificuldade foi inicial de pegar esse pensamento, sabe? De conseguir entender o que faria sentido para o meu trabalho, de como eu traria isso e de como desenvolver esses estudos. Porque eu ficava pensando assim, como que eu vou fazer isso? O que eu tenho que olhar? E aí foi um processo de amadurecimento, né? Que eu venho construindo ao longo desses quase 2 anos que eu estou na Nivelo. E aí é engraçado que hoje eu olho o meu primeiro estudo que eu fiz lá em 2021 para o último que eu fiz agora, assim, é ridículo a diferença. Tipo, ridícula a diferença no sentido do meu primeiro parecia uma criança que tinha feito e hoje em dia é alguém que sabe fazer alguma coisa. Essas foram dificuldades, assim, desafios que eu tive. Nossa, muito interessante, muito bem pontuado. A gente queria saber também se você sofreu alguma quebra de expectativa, né? Porque geralmente a gente sai da faculdade achando várias coisas e chega lá no mercado é totalmente diferente. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, então a minha quebra de expectativa foi justamente essa de que pode ter sido fácil para algumas outras pessoas, né? Que para mim não foi. Que foi da busca do estágio. Então eu imaginava que assim, pô, eu fiz muita coisa na faculdade, eu me dediquei bastante. Então, se me perguntarem o que você fez no PET naquela época, eu ia ter na ponta da língua de o que eu consegui contribuir, do que eu fiz, sabe? De cada coisinha que me perguntassem, eu ia poder, tipo, meio que comprovar o que eu fiz. Porque eu tinha muito forte isso, assim, eu nunca participei de nada na faculdade que eu não amasse, de fato. Eu tinha que amar aquilo. E aí é um pouco tópico, porque, por exemplo, não tem como você falar que você vai amar o PET, o Inax ou algum outro projeto se você nunca nem entrou. Tipo, realmente. Mas eu sentia, pelo menos, sentia um mínimo de afinidade. Então, as coisas que eu fiz na facul eram coisas que eu sentia muita afinidade, que quando eu entrava, se comprovava e eu conseguia me dedicar bastante para aquilo. E aí, com isso, cria, né, aquela sensação de que quando eu fosse para o mercado, eu ia conseguir me vender muito bem, que esses pontos iam ser extremamente fortes, que o nome Unesp ia me levar para um outro nível. E aí foi uma quebra de expectativa, porque assim, de cara não aconteceu isso. De cara tinha todos esses testes que eu falei no início, de responder como foi o processo seletivo, que eu não ia tão bem e eu não conseguia chegar na fase de me vender. Então, essa foi a primeira quebra que eu senti muito. Eu falava, meu Deus, eu não vou conseguir o estágio. Será que eu vou conseguir alguma coisa bacana? Então, essa foi a primeira quebra. E é assim, esses outros pontos que eu trouxe, o nome do Unesp não tem peso, as coisas que a gente faz na faculdade não tem peso, com certeza tem, né? Porque depois que eu consegui melhorar nos testes, que eu cheguei na parte de me vender, com certeza essas coisas que eu fiz foram pontos super importantes que me fizeram chegar depois à possibilidade de escolher onde eu ia estagiar. Mas é se preparar, assim, que o mundo não é tão bonito como às vezes a gente acha. Pelo menos no momento inicial, assim. É verdade. Então, pensando na faculdade agora, eu queria saber se você tem alguma disciplina que você usa muito no seu dia a dia. Eu não entendi se eu tenho o quê? Alguma disciplina aqui da faculdade que você usa muito no seu dia a dia. Certo. Eu acho que termina sendo um conjunto de todas. Assim, o que eu acho? Muitas matérias a gente vai passar por elas, e não que a gente vá lembrar detalhadamente, como, por exemplo, foi uma fórmula, e vai usar no dia a dia. Mas eu acho que elas ajudam a gente a criar um raciocínio. Então, assim, tem um problema, de uma maneira indireta, aquela matéria vai poder nos ajudar na solução do que a gente está tendo hoje de dificuldade. Então, acho que isso termina sendo criado e é usado, e acho que para todas as matérias, mas matérias, acho que do dia a dia mesmo, que eu termino usando bastante, eu acho que as próprias matérias de planejamento estratégico, quando a gente fala ali de, por exemplo, de pontos específicos de fusões e aquisições, de entender como que é o planejamento, como que funcionava, dessa questão, que inclusive me ajudou nos processos seletivos, de entender o que parece que é muito básico, mas é muito importante isso. A missão e visão e valores da empresa. É algo que, quando a gente passa na faculdade, a gente não dá valor, mas isso, sim, é extremamente importante. Você entender isso, porque é o que vai fazer você passar no processo seletivo e é o que vai fazer, na minha opinião, até você ficar na empresa, se você se identificar com esses pontos. Porque a missão, visão e valores definem realmente o que é a empresa.
né? E o que é, onde ela quer chegar, por exemplo, o que ela entende que é essencial para ela hoje. Então, a matéria de planejamento me ajudou. Eu acho que a matéria de finanças, né, que a gente tem ali com o Timóteo, ajuda de um certo modo, as matérias de contabilidade também. Porque, por exemplo, quando eu estou fazendo algum estudo e eu olho alguma empresa que tem capital aberto, né, que tá na bolsa, eu olho, por exemplo, o balanço deles, olho o DRE deles, pego algumas informações. E aí isso me ajudou. Não que eu precise, assim, tecnicamente, entender, saber tipo de fórmulas, mas as matérias me ajudaram a entender como que funciona aquilo. E aí eu consigo trazer para o trabalho. Então, acho que essas são as principais matérias. E, querendo ou não, a oportunidade que a gente tem de pesquisa, né? Inclusive compete. Porque aí o que eu faço hoje é procuro muita coisa na internet. E aí, o que eu fiz no passado termina ajudando. Não são artigos científicos, mas desenvolve uma habilidade de você encontrar informações talvez mais fáceis. E aí, uma coisa que começou também na empresa, que ninguém fazia, eu comecei a trazer artigo científico. Então, quando a gente buscava alguma tendência, eu tentava olhar em algum artigo que eles falavam sobre aquilo. E às vezes complementava realmente alguma informação para a gente. E tem não é inovação, né? Mas a Gil fala um pouco de inovação. E aí aquela matéria dela, a gente entende um pouco da parte conceitual de como funciona. E aí eu acho que traz uma clareza maior também, que é um tema que eu gosto, e uma coisa que eu comecei a fazer na Nivelo também, que depois eu posso explorar mais, que não é só planejamento e inteligência de mercado. Comecei a ter uma perninha de inovação também na minha área. Entendi. Acho que é isso. Já mantendo mais ou menos nesse mesmo tópico sobre a parte mais importante da faculdade, a disciplina mais importante da faculdade, já queria emendar aqui. Você acha que ter cursado administração foi essencial para conseguir o estágio que você tem hoje, ou você acha que para desenvolver a sua profissão, talvez um outro curso teria sido melhor, ou se essa foi a opção correta? Olha, no que eu faço hoje, eu acho que a administração é a melhor escolha. Dentro da minha equipe, tem, por exemplo, um outro menino que ele é formado em administração e economia, tem o meu chefe que é formado em engenharia de produção, eu acho que a minha gerente, eu não tenho certeza, eu acho que ela é formada em engenharia também. Então, assim, até o que eles fizeram, né, de graduação tendem um pouco para a área de administração, né? Quando foi engenharia, foi engenharia de produção, outro menino, economia e administração. Então, faz bastante sentido para o que eu faço hoje, ter cursado administração. Entendeu? Obrigado pela resposta. Eu queria perguntar, mais específico, o que você faz na Livelo, dentro da empresa, qual que é a sua atuação na Livelo? Certo. Então, assim, a área é planejamento estratégico, a gente subdivide naqueles 2 pontos que eu falei, e aí eu fico com a parte de inteligência de mercado, que desenvolve esses estudos. Então, a gente compara a empresa com concorrentes, faz estudos diversos. Então, por exemplo, às vezes surgiu uma empresa que hoje ela é muito pequena, mas que ela tem uma solução que é muito bacana, que talvez a minha empresa não aproveitou. Então, a gente vai olhar se realmente aquilo ali a gente não aproveitou, se é uma oportunidade, se não é, entender o que eles fazem, talvez alguns pontos que os nossos concorrentes estejam fazendo e a gente não, seja algo que a gente possa internalizar. Quando a gente fala de tendência, então, assim, o que envolve essa questão dos stakeholders? O que está acontecendo ou pode acontecer no futuro que influencia a gente? Então, entra essa questão de meio de pagamento, entra essa questão de gerações, por exemplo, de como que é o consumo de cada geração. Teve um até que eu fiz recentemente, foi bem bacana, que a gente falava sobre serviços de recorrência, né? E aí, dentro do serviço de recorrência, tem um ponto que são os clubes de assinatura. E a Livelo, ela oferece um clube, e aí a gente tentou entender como que funciona isso para as pessoas, como que é a tendência no Brasil disso. E aí a gente entendeu que tem regiões que realmente consomem mais, que as pessoas elas não têm a ideia de quantos serviços de recorrência elas assinam. Algumas regiões que o serviço de recorrência não é tão forte, mas o ticket médio de consumo deles é super alto, chega a ser 3 vezes maior do que a região que tem mais serviços de assinatura. E aí a gente vai pegando esses dados, por exemplo, são gerais, e comparando com o que a gente tem internamente da Livelo, com os nossos dados.
e aí disso sai alguns insights, né? Então, isso é uma parte de inteligência. E aí, por gostar muito de inovação, desse tema de empreendedorismo e inovação, eu terminei me aproximando do time de tecnologia, e aí começou a nascer o tema de inovação lá. E aí, dentro de planejamento estratégico, hoje, eu sou a pessoa que toma conta, entre aspas, desse tema. Então, assim, está nascendo como se fosse uma área, não é uma área, está nascendo um tema de inovação dentro da Livelo. E aí, as pessoas que hoje auxiliam nesse tema sou eu e um especialista de tecnologia, que como se fossem fundadores disso, né? Então, assim, a gente começou a pensar como que é o ecossistema, o que a Livelo pode aproveitar desse ecossistema de inovação. A Livelo, os sócios dela, né, os fundadores, os donos, é o Banco do Brasil e o Bradesco. Então, a gente começou a tentar se aproximar do ecossistema de inovação que o Bradesco tem, que chama InovaBra. Aí a gente está na fase, por exemplo, de contrato, de entender isso, de analisar esse contrato, de entender como que a gente pode levar a inovação para a empresa. Semana passada, se eu não me engano, retrasada, eu participei de um evento de inovação da Starts lá em São Paulo. Foi 2 dias, foi super bacana. Tinha, assim, pessoas de fora do país que estavam lá. Inclusive, aquele autor lá do Startup Enxuta, ele teve um bate-papo não com a gente, né, com o evento como um todo, falando sobre o tema de inovação. Teve tema sobre ESG, sobre tipo, investimento, né, de risco. Então foi super bacana. Então essa é uma das perninhas que a gente está fazendo, né? Aí hoje, de atividade assim, prática mesmo, posso dar um exemplo, eu mapeei algumas startups, entendi que elas tinham soluções que fariam sentido para algumas áreas da Livelo, então terminou casando, porque assim, de planejamento a gente tem uma visão do que deveria ser melhor ou não para a empresa, de alguns pontos que a gente deveria apostar. E ainda somado com as tendências, as coisas todas. E aí, com isso, com a parte de inovação e o mapeamento das startups, eu peguei algumas que poderiam nos auxiliar. E aí, eu comecei a desdobrar com os gerentes, isso. Então, olha, essa startup tem essa solução, será que faz sentido para vocês? Assim, é difícil isso, eu tomei muitos nãos. Como agora está chegando, talvez, o primeiro sim, de uma área, fala, acho que isso faz sentido, é bacana, e aí é um pouco disso que eu faço. Não sei se eu consegui ser claro, se vocês queriam mais exemplos. Eu achei muito interessante, inclusive, o livro Startup Enxuta que você falou, a gente está lendo agora no período de vivência do PET, e, bom, falando do PET, eu queria saber já se, como que foi a sua experiência no PET, na faculdade? Certo. O PET, assim, como eu falei, foi uma grande paixão. O meu dia a dia era sair da República 1h30 e ficar o dia inteiro na faculdade, porque sempre tinha alguma coisa do PET, e aí eu fazia administração noturna, então já continuava. Então sempre me viam de camiseta polo, daquela camiseta azul marinho pelo campus. Então eu vestia a camiseta literalmente, né, dela só com o coração. Eu pude aprender bastante. Eu acho que assim, a estrutura que o PET tem de não ter uma liderança, para a gente que está na faculdade e poder ter esse sistema misto. Então, por exemplo, não sei como funciona hoje, mas na minha época, meio que a gente escolhia uma pessoa que seria o líder daquela semana. Então, que ela ia trazer as pautas, que ela ia tomar conta, sabe, das demandas. E aí isso foi muito bom. E aí, amarrando isso, como eu disse lá no início, que eu era muito tímido, era sair da zona de conforto ao extremo. Então, foi muito bacana ter atividades que me possibilitava falar em público, sabe, de apresentar atividades onde a gente podia colocar a criatividade em prática. E aí, até assim, no meu processo seletivo, uma das coisas do PET que eu gostaria de ter melhorado era justamente a questão de criatividade. E aí o PET me permitiu, assim, explorar isso bastante. Então, eu super amadureci. No meu último feedback que eu tive com o meu chefe, ele falou que eu fui uma das pessoas mais criativas que ele já trabalhou. E aí, assim, foi super bacana, porque era um ponto que eu queria desenvolver no PET, que eu coloquei para ser desenvolvido, e aí foi desenvolvido, assim, e eu gostei muito. E foi graças ao PET que também despertou esse interesse de trabalhar com inovação, de trabalhar com esse tema de empreendedorismo. Assim, eu tinha vontade já sobre isso,
desses pontos, mas era alguma vontade, não era algo amadurecido. E o PET me possibilitou entender um pouco mais sobre isso e realmente falar que é o que eu gostaria de ter para o meu futuro, de colocar no meu futuro. É um feedback que te anima, né, a buscar mais, a Sim. seguir nessa área. Uhum. Entendi. E foi bem bacana. Ainda no tópico meio na graduação aí do PET, queria saber se você pudesse voltar no tempo, o que você queria ter aprendido desde o início? Tipo, qual conselho você dá para quem está começando a faculdade agora? Algo que você precisa saber desde o início, que é essencial. Certo. É um misto dos dois, assim, porque eu acho que quando eu fui para a faculdade, eu já fui na intenção de me desenvolver, assim, ao máximo. Isso não é apenas no discurso, tipo, aqui realmente eu coloquei isso em prática. Então, assim, se jovem, tudo que tiver de oportunidade. Então, por exemplo, tem processo seletivo do PET, da IJ, da Inactus, façam o processo seletivo, mesmo que vocês não queiram o projeto, mas só para vocês fazerem o processo seletivo para entender como que funciona o processo seletivo. E aí, supondo que vocês passem, se vocês identificarem, olha, não faz sentido para mim o projeto, vocês não tenham um dia a dia, falem que você só quis participar do processo seletivo, mas façam. E eu acho que isso vai ajudar muito você lá na frente, quando você tiver um processo seletivo de verdade, assim, que vai te ser um primeiro trabalho, por exemplo, para você. Te traz muito amadurecimento, sabe? Eu acho que outro ponto usa. Não faça as coisas só por fazer também. Sabe, se você está fazendo alguma coisa, se dedica. Pensa que aquilo ali vai ser sua marca. E pensa assim, no futuro, se alguém me perguntar, beleza, você, por exemplo, fez parte do PET, você ficou tanto tempo no PET, mas qual foi a sua maior contribuição? O que você fez ali que você acha que alterou, que mudou o ponteiro? Você criou alguma coisa nova? Você deixou sua marca ali? Muitas pessoas talvez não tenham uma resposta para isso. Então, eu acho que você trazer essas perguntas para você e tentar fazer algo que faça diferença do projeto que você tá, eu acho que isso é super bacana. Deixar realmente a sua marca. Inclusive, quem falava isso era uma menina que era do PET, que é a minha veterana, chama Aline, e ela que falou assim, deixem a sua marca no PET. Pelo menos na sua geração vai ser marcada por alguma coisa que você fez. Então, façam isso. E não só no PET, façam isso em outros projetos que você tem na faculdade, tudo. Porque isso permite você se desenvolver. Não é só, tipo, deixei uma marquinha, mas isso faz você tipo, ter um aprendizado. Então, acho que isso é um pouquinho do que eu tentei fazer. E eu acho que, assim, de dica principal que eu mudaria em mim, aí do início, é ter se jogado ainda mais. Então, por exemplo, eu falei de vocês fazerem todos os processos seletivos. Eu não fiz isso. Eu fiz alguns que eu achava que fazia sentido. Em alguns momentos, eu poderia ter contribuído mais com alguma coisa, mas eu fiquei com vergonha de levantar a mão, de falar, sabe? Então, eu poderia ter feito mais. Em outros momentos, eu poderia ter feito alguma coisa, mas eu falei, já tem outras demandas, estou com preguiça, não quero fazer isso. Então, de tentar ter feito aquilo, sabe? De ter se jogado realmente mais. Porque a faculdade é o lugar que a gente realmente pode errar e que não vai ser doído esse erro. Então, isso. E aí eu acho que outro ponto que é importante, que quando eu falo se jogar, fazer as coisas, não é você se sobrecarregar ao ponto de você não ter uma vida. Porque você tem que ter a sua vida pessoal, você tem que ter o seu momento de descansar, você tem que ter um momento de fazer bem as coisas. E uma coisa alimenta a outra, sabe? Se você tiver com a sua vida pessoal, tiver sobrecarregado, o que você faz bem hoje não vai ser tão bom assim. Você não vai conseguir ir aquele além. Então, de você conseguir encontrar o equilíbrio de tudo, eu acho que é uma chave, sabe? É meio que até aqueles ditados populares, né? Quem trabalha demais não ganha dinheiro. Então, talvez se você estiver trabalhando demais, você não está conseguindo dar o seu melhor nas coisas. Então, de você conseguir encontrar o meio termo de tudo. Acho que essa seria uma dica também. Muito interessante as suas dicas. E continuando nas dicas, a gente gostaria de saber o que você achou quando você começou o estágio e o que você considerou essencial aprender na faculdade. Eu não entendi a pergunta. Como assim? O que eu achei? Poderia me explicar, por favor? O que você gostaria de saber quando você começou o estágio e o que você considera essencial
aprender na faculdade para a gente ir para essa etapa? Tá. Eu acho que assim, o principal que vai ser avaliado nos processos seletivos, que é importante para a nossa vida, é essa questão comportamental mesmo nosso humano. Eu acho que tudo que é técnico, então, por exemplo, entender uma matéria, entender uma ferramenta, a gente pode se esforçar e aprender, por exemplo, na hora entre aspas, assim, porque vai sofrer para aprender na hora também. Mas assim, a gente consegue desenvolver de uma maneira mais rápida. E essa questão de comportamento, de como eu lido com os outros, é algo que demanda mais tempo. Porque a gente até pode dar uma maquiagem, ser uma pessoa diferente, mas isso não se sustenta, porque não é a gente de fato. Então eu acho que assim, a gente entender quem somos nós de fato, quais são os meus problemas, e aí até citando o meu mesmo, sabe? Eu sinto que eu sou uma pessoa que muitas vezes sou muito grossa com os outros. E quando eu fui para a faculdade, eu não tinha essa percepção. E morando em república, participando dos projetos, eu percebi que eu era muito grosso em alguns momentos. E aí eu tinha que calibrar isso, que não dá para ser assim. Então, identificar esse tipo de pontos que vocês têm. Outro ponto que eu identifiquei, que era um meu, essa questão de organização, sabe? Coisas que eu gosto, nossa, fazia acontecer, era muito bom, era muito fluido. Mas para as outras coisas, que não é do meu dia a dia, que eu não gosto, eu deixava para depois, faltava organização. Então, eu precisava melhorar nisso. Então, acho que isso é uma coisa que é essencial, que tem que ser aprendido na faculdade, que é ligado ao humano. E, tecnicamente, para minha realidade, para o que eu faço hoje, eu acho que talvez ter aproveitado mais as matérias de contabilidade, quando o professor explicava ali, sabe? Ter se aprofundado mais na própria parte financeira, das matérias, sabe? Talvez isso tivesse refletido em algumas dores que eu senti, que eu tive que aprender ali fazendo, né? Se tivesse aproveitado mais. Como também as pesquisas que a gente tem a oportunidade de fazer. Se eu tivesse me aprofundado mais, me dedicado mais, que entra naquilo que eu também falei de dedicação, de, não vou fazer tão bem, porque eu não gosto tanto disso, ou já estou sobrecarregado, sei lá, eu tivesse aproveitado mais. Então, tentei trazer, assim, respondendo essa pergunta, algo mais humano e algo mais técnico da faculdade. Que tudo influencia, né, nesse ambiente que a gente está. A facu é o tudo, ainda mais vocês que participam dos projetos, que vocês vão ter que lidar, né, um com o outro. E a gente sabe que não é fácil lidar com pessoas. Eu acho que nos projetos a gente aprende muito a desenvolver as soft skills, né? Famosas soft skills. E agora, para finalizar, a gente tem uma última pergunta para você, que é: o que você espera para o seu futuro? Certo. Como eu falei, estou no finalzinho do meu estágio, então espero ser efetivado. Estou extremamente ansioso nos últimos 2 meses, porque eu não sei a resposta. Em alguns momentos eu acho que sim, em alguns momentos eu acho que não, então eu gostaria muito de ser. E ao mesmo tempo, sendo efetivado, eu quero, mesmo sendo na área de planejamento, continuar co-criando essa área de inovação, conseguir me destacar nisso, mais no futuro, né, trazendo mais alguns anos, em sair da Livelo e trabalhar em uma aceleradora ou em uma incubadora de empresas. E aí, assim, tentar aplicar todo o conhecimento que eu tive na Livelo, pegar mais conhecimento, estando nesse ambiente aí de inovação, e depois ter meu próprio negócio, que esse é o meu sonho maior. Então, até eu pulei uma etapa, assim, né? Quando eu fui para a faculdade, eu não queria, né? Como eu falei, administração, queria medicina. Só que nos 6 primeiros meses, eu me identifiquei muito com o curso, gostei bastante. E aí, nesse tempo, eu passei em medicina. Eu ganhei uma bolsa numa faculdade. E aí, eu optei por não ir, porque eu entendi que a administração era o que eu gostaria, de fato, de fazer da minha vida. E não passar os meus dias em um hospital. E aí, isso está muito amarrado com até minhas brincadeiras de criança, com o que eu quero hoje, que era de ter um negócio. Então, desde pequenininho, eu falava que queria ter um negócio. E como médico vai ter um negócio, né? Se eu sou um hospital, mas aí você não vai estar exercendo a sua profissão, né? De fato, você vai estar administrando ali. E aí, a construção que eu fiz na faculdade, então, por exemplo, de fazer administração, de ter participado do PET, que envolve empreendedorismo, que desenvolveu diversas habilidades, de ter participado e criado a Enactus, me mostraram esse caminho. Quando eu vim agora na parte profissional, né, que hoje é na Livelo, estar em planejamento estratégico para mim
é exatamente entender como que funciona o planejamento de uma grande empresa, o que que eles levam em consideração, o que que são os erros, o que que eu não posso errar que vai ser fundamental para mim. Então, continua nessa construção de ter um negócio. E aí, quando eu falo do futuro de sair da Livelo e participar de um hub aí de inovação, de acelerar possíveis startups, é a pontinha final, acho, de conhecimento que me faltaria para que eu pudesse sair, assim, pensando, olha, agora eu tenho o conhecimento suficiente para realmente ter um negócio, e esse negócio tem uma chance muito alta de dar certo, porque a gente sabe que também pode dar errado, mas eu quero que dê certo. Então, essa seria a minha construção que eu gostaria de deixar para o meu futuro. Obrigado, Babidi. Eu acho que eu gostei muito de trocar uma ideia com você hoje, aprendi bastante coisa. Confesso que mudei a minha visão sobre algumas coisas. Algumas das coisas que você contou eu já sabia, até porque a gente mora na mesma república, né? Já troquei alguns papos com você sobre isso, mas mesmo assim achei que acrescentou muito para mim. E alguma de vocês duas, Helena ou Elisa, gostariam de falar alguma coisa antes de finalizar? Você também quer falar alguma coisa, Babidi, para Eu queria finalizar? agradecer ao Babidi, que ele respondeu as perguntas de acordo com o que a gente esperava, por esse tempo que você teve para o nosso projeto, e é isso. Agradecer também, muito obrigada, Babidi, por disponibilizar esse tempo pra gente. E foi muito, muito especial ter essa visão de alguém que está aí no finalzinho do estágio. Espero muito que você seja efetivado, que você consiga conquistar tudo que você está planejando. E foi muito bacana ter essa troca. Eu que agradeço. E assim, eu confesso que quando eu tava no PET, o meu sonho era estar nesse outro lado agora, sabe? De quando eu, por exemplo, eu tava no lado de vocês, de chamar alguém, a gente fazia um passo, né? Um passo era fisicamente, as pessoas te falavam sobre a trajetória deles, e eu ficava maravilhado com aquilo. Eu falava, nossa, quando será que vai ser o meu momento? E aí ter recebido o convite para mim foi muito especial, assim, porque aí foi com realmente a realização de um sonho de estar no outro lado da mesa fazendo isso. A porta também, assim, sempre estará aberta para qualquer coisa que vocês precisarem, de uma dica, estou em um processo seletivo, você já passou por isso também, e aí compartilha comigo isso de uma maneira pessoal, se vocês quiserem, como também para o PET, se vocês entenderem que eu posso contribuir com alguma coisa, vocês podem me chamar a qualquer momento, independente de eu ter saído da faculdade ou não, mas é uma coisa que eu tenho muito isso, que a gente sempre fica em dívida com a faculdade, porque se a gente conseguiu alguma coisa no passado, a gente recebeu, e aí a faculdade ela contribuiu muito. E aí, assim, no meu desenvolvimento desse tempo, acho que 1/3 do desenvolvimento, a faculdade em si, as matérias, contribuiu com tudo que eu consegui alcançar. O outro 1/3 foi os projetos, as possibilidades, as coisas que nos permitiam fazer acontecer. E o outro 1/3 foi ter morado em uma república, foi ter tido essa experiência, né? Então, cada pontinho desse contribuiu, e aí eu sempre vou ser um eterno, assim, devedor para isso. Então, sempre que puder, quero contribuir, e as portas estão abertas, tá? Certo. Obrigada. Muito Agradeço, gente. obrigado. Obrigada.